Bem, pessoal, eu sou o professor Canduca, vamos continuar a nossa aula de Economia Brasil, ok? A gente estava falando do Plano Brasil Maior, da presidenta Dilma, e das medidas de estímulo à economia que ela tem tomado. Falamos então do Plano Brasil Maior, do PAC Equipamentos, e estamos falando agora falamos do programa de logística, da redução de energia, vamos falar agora do pacote de modernização dos portos. Bom, eu disse que em agosto de 2012 a presidenta Dilma criou uma empresa chamada EPL, Empresa de Planejamento e Logística, e essa empresa ela vai investir 133 bilhões em rodovias e ferrovias e mais 154 bilhões em portos. Os portos são a nossa prioridade, ok? Tanto é que os 54 bilhões previstos para os portos, eles devem ser empregados não em 25 anos, como nas estradas de ferrovia, mas em apenas 5. Para os próximos 5 anos, então, 54 bilhões para ampliar a capacidade de nossos portos, já que a gente está tendo engarrafamento de navio aqui no Brasil, tá bom? Olho aqui no nosso slide, vamos ver um resuminho da situação. Bom, o pacote de modernização dos portos ele prevê investimento de 54,2 bilhões em portos no país. O governo anunciou no dia 6 de dezembro de 2012, investimentos de 54,2 bilhões de reais até 2017, tá vendo? Até 2017, são nesses próximos 5 anos. Para o setor portuário, segundo o documento distribuído pela Secretaria Especial de Portos, que tem status de ministério, os novos aportes serão aplicados em arrendamentos e terminais de uso privativo. Os tais de TUP, terminal de uso privativo. A empresa vai poder construir um terminal para ela usar sozinha ou poder alugar para terceiros caso ela queira. 131 bilhões de reais em 2014, 31 bilhões devem ser investidos no ano que vem, e 2015, entre 2014 e 2015, 31 bilhões, e 23,2 bilhões de reais entre 2016 e 2017. O plano traz um novo marco regulatório para o setor portuário e promove a integração do transporte ferroviário, rodoviário e aquaviário para fazer o acesso aos terminais portuários, tá ok? É isto. Perdão. Bom, câmera aqui em mim um pouquinho, por favor. Vejam só. Então, em 2012, a presidenta Dilma tomou todas essas medidas, pessoal. Plano Brasil Maior, PAC Equipamentos, todos esses planos de logística, se bem que o planejamento da logística, as concessões estão começando só agora em 2013, redução de tarifa de energia, e sabe qual foi o resultado? Decepcionante. Decepcionante. No primeiro ano do governo dela, o PIB tinha sido de 2,7 e no segundo foi 0,9 de crescimento, cara. Que balde de água fria, depois de todo esse esforço. O que o governo alegou mais uma vez? A crise na Europa piorou, os Estados Unidos continuam sem sair do atoleiro, parou de piorar, mas continua sem crescer. Nosso maior parceiro comercial, a China, depende de exportar para os Estados Unidos e Europa. A China, já que a Europa e os Estados Unidos não crescem, a China não exporta para eles. Se a China não exporta para a Europa e Estados Unidos, ela compra menos matéria-prima de nós. O mercado interno brasileiro está saturado, o governo está estimulando, reduziu o IPI de um monte de coisa para a gente comprar, mas nós já estamos cheios de carneiro, não está adiantando. Então, o mar não está para peixe para ninguém. E esse gráfico que nós vamos ver no nosso slide aqui agora prova bem isso, pessoal, que realmente o mar não está para peixe. Nós vamos ver que principalmente os países emergentes, os chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que depois da crise de 2008 passaram a se destacar como uma espécie de nova locomotiva do mundo, estão tendo dificuldade para crescer. No ano passado, todos os BRICS cresceram menos do que no ano anterior, todos os 5. E dos BRICS, o Brasil é o que cresceu menos, tá ok? Dos 5 BRICS, o Brasil é o que cresceu menos. Vamos dar uma olhada aqui no nosso slide aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha só. O PIB de 2012. O IBGE divulgou em março de 2013 um PIB de apenas 0,9% em 2012. E a batalha do crescimento, pessoal, está difícil, viu? Está complicada. Não é só para o Brasil, não. Olha aqui, ó. No nosso gráfico nós temos esse gráfico aqui, a fonte dele é o FMI. Resultados do PIB de alguns dos principais países do mundo nos últimos anos. Aqui, ó, em azul clarinho, no nosso gráfico ali, nós temos o ano de 2011.
e em azul mais escuro 2012. Repare aqui, ó, a China é um dos BRICS. A China costuma crescer em torno de 10% ao ano. Ela cresceu em 2011 9,3%, em 2012 cresceu 7,8%. A China é um dos BRICS. Os Estados Unidos não são BRICS, vamos pular os Estados Unidos, vamos só nos BRICS por enquanto. Estados Unidos não é BRIC, vamos pular, a Alemanha também não é, vamos pular, o Japão não é, vamos pular. A Rússia é BRIC. Olha aqui, ó. Tá vendo? A setinha apontando para baixo no crescimento. Ó, a Rússia também. A Rússia tinha crescido 4,3%, cresceu menos, 3,6%. A Índia também é BRIC. Ó o tombo aqui da Índia, ó. De 7,9% para 4,5%. México não é BRIC, então vamos pular ele também. Mas a África do Sul é BRIC, ó. De 3,5% para 2,3%. E o outro último BRIC aqui, o Brasil, de 2,7% para 0,9%. Já tinha sido ruim em 2011 e piorou aqui. Repare que dos 5 BRICS, todo mundo está com o gráfico de crescimento apontando para baixo. Ó. Ninguém está para cima. Agora, em compensação, os países ricos estão se recuperando. Lentamente, mas estão se recuperando. Você pode reparar que agora, aqueles países que nós pulamos, ó, os Estados Unidos, está vendo? Está ameaçando uma tímida recuperação. Tinha crescido 1,8% em 2011, foi para 2,3% agora, no ano passado. Mas por que teve esse crescimento maior? Porque foi ano eleitoral. Barack Obama queria se reeleger de 2011 para 2012 e gastou os tubos. Sempre em ano eleitoral o governo gasta mais, o crescimento vem um pouco maior. A Alemanha, olha aqui o resultado da crise na Europa, pessoal. Ó. Olha só o que aconteceu com a toda poderosa Alemanha, que é a 4ª maior economia do mundo. Devido à piora da crise na Europa, a Alemanha, que vende principalmente por seus parceiros de bloco de União Europeia, caiu de 3,1% para 0,9%. E foi um dos poucos países que cresceram na zona do euro. O Japão cresceu, ó, robustamente. O Japão foi uma exceção. O Japão hoje é a 3ª economia do mundo. O Japão cresceu de 0,6% para 2%. Por que houve esse crescimento no Japão assim significativo? Bom, por causa daquele tsunami horroroso que destruiu a usina nuclear lá de Fukushima. O governo do Japão está gastando 300 bilhões de dólares para reconstruir a costa do país que foi destruída pelo tsunami. Esses 300 bilhões de dólares em gastos são um dos fatores que ajudam a explicar esse crescimento aqui do Japão. Portanto, ó, quem cresceu foi os Estados Unidos por causa de eleição, o Japão por causa dos gastos para se recuperar do tsunami e no mais, você pode ver que a maioria dos gráficos está apontado para baixo. Então, não é dizer que o governo brasileiro está de braços cruzados, não. Não estou aqui querendo puxar saco de Dilma, aqui são números, são estatísticas e tal. Mas você veja que a situação realmente não está boa para ninguém no mundo. Tá bom? Vamos para frente. A dona Dilma está vivendo um momento, a dona Dilma então está vivendo um momento de, como é que se diz assim, como é que se diz, uma maré astral baixa, ok? Ela tem se esforçado, mas o mercado externo não reage, aqui dentro não reage, talvez ela esteja mirando no alvo errado, estimulando só consumo interno, e nosso mercado não está dando conta mais de sustentar esse crescimento. Então, o momento do Brasil não é um momento bom, nós estamos vivendo uma equação ruim. Olho aqui no nosso slide que você vai entender que equação ruim é essa. Ó. Bom, a equação ruim é essa aqui, ó. O crescimento do país está em queda e a inflação está em alta. Crescimento em queda, inflação em alta. A meta oficial do Banco Central Brasileiro para a inflação, pessoal, é que a nossa inflação seja de 4,5% ao ano. Existe uma margem de tolerância de 2 para cima, de 2 para mais, então o teto é 6,5%, e pode ser 2 para menos também. O piso mínimo de inflação seria 2,5%. Em economia, inflação alta é ruim. Mas deflação, que é a inexistência de inflação, também é ruim. Então, pode ser 2 para mais ou 2 para menos. Ó, com uma margem de tolerância de 2 para mais ou para menos. O ano de 2012 fechou com IPVA de 5, com IPCA de 5,84. IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo, é a inflação oficial do governo. 5,84. Nossa meta é 4,5, então está acima da meta. Bom, tio Canduca, eu não concordo com esse tal de IPCA do governo, não. Ok? Olha aqui, por favor, em mim. Tio Canduca, eu não concordo com essa inflação que o governo mede, não. Eu acho que sempre que eu vou no supermercado, os trem estão mais caros e tal. Não concordo de jeito nenhum. Eu acho que o governo está maquiando esses números. Bom, pessoal, é interessante esse negócio de inflação. A inflação é assim.
A inflação ela é pessoal, cada pessoa tem uma inflação própria, o governo tira uma média. São mais de 600 produtos e grupos de produtos que são pesquisados pelo governo. Entra no cálculo da inflação o preço do caviar, da gasolina, do pneu do carro, do ingresso de teatro e de futebol, do remédio, de tudo. Então, vejam só como é que a inflação, quando ela é olhada individualmente, ela não bate com a do governo, mas é porque o governo tira uma mediana. Digamos que você é fumante, aí o preço do cigarro subiu 300%, você está ferrado, até que enfim você vai largar essa merda desse cigarro. Joga essa porcaria fora, tá ok? Isso só vai atrapalhar a sua vida. Então, se subir 300%, eu não vou estar nem aí, filho, tá ok? Eu não fumo, então, para que diabo que eu vou ficar contrariado? Se eu sou vegetariano e a carne aumentar 200%, problema de quem come carne. Se o barbeador subir, eu vou achar ruim, porque eu tenho barba para fazer, mas se eu subir o preço do batom, tá ok? Do blush, do absorvente higiênico, eu, por exemplo, não vou ter o menor problema com isso. Então a inflação ela é individualizada por pessoa e o governo tira uma média. Por isso é que às vezes a pessoa tem a sensação de que os números são manipulados e tudo mais, mas eles são cientificamente aceitos, tá ok? Esse cálculo de inflação ele é cientificamente aceito, tá bom? Então, olha no nosso slide aqui de novo, para a gente continuar falando da equação ruim. Então nós estamos com o crescimento no teto, perdão, então com a inflação no teto e o crescimento no piso. Devia ser o contrário, tá ok? O crescimento devia estar no teto e a inflação no piso. Dívida pública. A nossa dívida pública fechou 2012 acima de 2 trilhões de reais, superando 35% do PIB. A meta de Dilma é trazer essa dívida para 30% do PIB. E o cenário não é dos melhores. O governo tem aumentado o gasto público para tentar acelerar a economia e tem adotado constantes medidas de renúncia fiscal. Tem saído mais dinheiro do que entrado nos cofres públicos, apesar da nossa ainda imensa carga tributária. Eu já havia falado disso anteriormente. E outra notícia ruim, que não anda, geralmente notícias ruins não andam sozinhas, é essa, ó. A balança comercial brasileira, apesar do dólar ter se desvalorizado, ela está em baixa. Nós iniciamos 2013 com a balança negativa. E só agora, neste mês de outubro, na primeira quinzena de outubro, a nossa balança voltou para o azul. Só que ontem eu estava escutando a Rádio CBN e no fechamento do mês, nós estamos hoje é dia 2 de novembro, essa gravação, nós estamos com o fechamento do mês, descobrimos que a primeira semana foi boa, mas a última não. Fechamos outubro no vermelho. O governo espera esse ano, tá ok? Fechar até dezembro, devido principalmente à exportação de produtos agrícolas, nós tivemos uma super safra, fechar com um saldo de 2 bilhões positivo na balança. Tá difícil a coisa, viu, pessoal? Porque a nossa balança, desde 99, que o Brasil não tem saldo negativo na balança comercial. Exporta mais e importa menos. Mas esse ano, não sei se nós conseguimos esses 2 bi que o governo está falando, não. Qual que é o grande problema hoje? É assunto assim que pode despencar em prova, principalmente concurso do MDIC, que está próximo agora. O que está fazendo nossa balança comercial ficar negativa? Nós perdemos a autossuficiência em petróleo. Em 2013, o Brasil já importou, olhe em mim aqui, por favor. Em 2013, o Brasil já importou 21 bilhões em petróleo e derivados. 21 bilhões de reais em petróleos e derivados. A conta do petróleo é que está fazendo a nossa balança ir para o buraco. Nós estamos exportando bilhões com a nossa super safra agrícola. Mas, na contramão, estamos comprando bilhões e bilhões em petróleo e derivados, e isso é que está fazendo a nossa balança ir para o fundo do poço. Nossa salvação foi algumas plataformas de petróleo, que são produtos de altíssimo valor agregado, que nós exportamos e que pode fazer nossa balança, então, ficar no positivo, tá bom? Vamos para adiante. Olha esse gráfico aqui, nosso slide. Isso aqui é a situação do Brasil no primeiro trimestre de 2013, ó. O comportamento do PIB e da inflação. No primeiro trimestre de 2012, a situação era essa aqui, ó. Olha onde é que estava a inflação, lá no teto. Isso aqui é a materialização daquela equação ruim. O acumulado dos 12 meses, tá, ok? De março de 2011 até março de 2012, no acumulado a inflação estava em 6,59, tinha estourado o teto da meta, que é 6,50. Enquanto isso, o crescimento no primeiro trimestre foi de 1,2. Ele sazonalizado apontava para um crescimento de 1,2. Então, esse gráfico aqui mostra claramente aquela equação ruim, ó. Inflação no teto
crescimento no piso. Devia ser o contrário, devia estar invertida essa situação. Bem, e para encerrar, nós não podíamos encerrar com a má notícia. Temos uma boa notícia aqui para a dona Dilma. Ó. Nós estamos vivendo um paradoxo no Brasil, uma situação contraditória. Nós estamos com crescimento em queda e com emprego em alta. No final de 2012, o desemprego atingiu 4,7%. Cara, isso é histórico. Ó. No final de 2012, o desemprego atingiu 4,7% em dezembro, ou 5,5%, levando em conta a sazonalidade favorável de dezembro, um recorde de baixa. Segundo os mercados, olhe bem aqui, por favor, segundo os mercados, um desemprego aqui no Brasil na faixa de 5,5% a 6%, pode se chamar de pleno emprego. As pessoas que estão desempregadas, só estão desempregadas porque estão escolhendo, não estão aceitando qualquer cargo, ou então estão trocando de um cargo para o outro. Mas o número de vagas corresponde ao da população economicamente ativa. Tá, ok? Portanto, a gente estaria vivendo pleno emprego no Brasil. Como é que se explica isso? Olhe no nosso slide aqui, olha só. Isso aqui é 2003, é o momento que Lula tomou posse, ó. Posse de Lula. O desemprego estava aqui, tá vendo? Em 12,4. Aí o Lula pegou e governou no primeiro mandato até 2006. Terminou 2006 aqui, ó. Ao final do primeiro mandato de Lula, o desemprego tinha caído de 12 para próximo de 10. Tá vendo? Caiu de 12 para 10. Aí aqui o governo lançou o PAC. Olha o efeito do PAC, ó. A oposição diz que o PAC não deu resultado, que o PAC foi uma fantasia do governo e tal, não sei o quê. Mas olha só, o PAC foi lançado a partir de 2007. Olha o que acontece com o emprego aqui, ó. Aqui termina o governo Lula, ó. Aqui começa, tá vendo? Começa o governo Lula, está em 12. Termina o segundo mandato de Lula, o desemprego está em 10. E daqui o desemprego a partir do lançamento do PAC, ó, ele vem em queda. Aqui é a crise econômica, o desemprego deu uma estabilizada, a crise imobiliária americana, o desemprego aqui deu até uma subidinha, chegou a subir de 7,9 para 8,1, mas quando o governo Lula se encerrou, ele entregou para a Dilma com 6,7 de desemprego. E no primeiro ano e no segundo ano de Dilma, ela tem conseguido reduzir o desemprego, que baixou, chegou a 4,7, cara, aqui ó, 4,7 em dezembro de 2012. É estranho isso, ok? Por favor. É estranho isso. Como é que a economia está crescendo 2,7, 0,9 e o desemprego está caindo? Bom, pessoal, existem algumas explicações. Uma delas é o seguinte, o governo fez uma espécie de barganha com o empresariado. Eu protejo a indústria nacional, eu priorizo os produtos nacionais no Plano Brasil Maior, eu aumento os recursos do BNDES, eu desonero o PIS e COFINS da folha de pagamento desde que vocês não demitam. É praticamente isso. Os setores que tiveram redução de PIS e COFINS, né, eu reduzo o PIS, aliás, o IPI, produtos eletrodomésticos, linha branca, veículos, automotores, não sei o quê. O governo reduziu, mas em troca a indústria tem que manter o trabalhador empregado. E outro fator que explica também o desemprego baixo é que demitir no Brasil é muito caro. Se você manda um trabalhador embora sem justa causa, você vai ter que pagar uma indenização trabalhista imensa. Então o empresariado está evitando demitir. E isso é uma boa notícia, porque parece que o empresariado está com esperanças de que a economia cresça. Então, se ele demite e ele tem que contratar novamente, aí a situação é complicada. E ele pode não achar esse mesmo trabalhador que ele demitiu disponível no mercado, já que a oferta de emprego está bastante alta. Ok? Isso seria a explicação. Bom, e com isso encerramos o assunto Economia Brasil, pessoal. E dentro do mesmo tópico, economia, lá no edital eles não fazem diferenciação entre o que é economia Brasil e mundo, a gente só faz assim para facilitar o estudo. Nós vamos continuar esse nosso bloco falando da economia mundial. Olha aqui esse nosso belíssimo slide aqui, nós temos aqui as principais moedas do mundo, aqui está o euro, que é o símbolo do euro, aqui o dólar, né, o cifrãozinho do dólar, a libra esterlina da toda poderosa Inglaterra e o ien, que é a moeda japonesa, são algumas das moedas mais fortes do mundo. É a economia globalizada. A globalização nada mais é do que esse aumento de relação de interdependência entre os países. Não existe um conceito específico para o que seja globalização. Mas globalização, de certa forma, é o aumento das relações de interdependência, do ponto de vista econômico, cultural, dos acordos diplomáticos, enfim, das negociações nos organismos multilaterais, FMI, Banco Mundial, grupos de interesse, G7, G20, tudo isso compõe esse boi do que se chama de globalização, ok? Vamos então falar de economia mundo, galera? Vamos lá. Bem,
Olha só, o mundo hoje é um local onde a economia não anda lá muito bem. O capitalismo ele é assim mesmo. Ele tem momentos de crescimento e momentos de declínio. Ele é feito de ciclos de crescimento e ciclos de declínio. Durante algum tempo, países se juntam e formam grupos de interesse. E esses grupos dominam a cena econômica durante algum tempo. Com o passar dos anos e as mudanças naturais que ocorrem no posicionamento, uns países crescem mais, outros menos, o xadrez da geopolítica econômica mundial vai mudando. E esses grupos, uns vão perdendo poder, outros ganhando. É o que está acontecendo agora depois da crise imobiliária americana de 2008. O G7, que foi criado em 1975, ele deu as cartas no jogo da economia mundial de 75 até a crise imobiliária americana. Praticamente, esses 7 países que se diziam os mais ricos e industrializados do mundo, eles mandavam e desmandavam na economia mundial. Eles chegavam até, às vezes, convidar os emergentes do G20, que foi criado em 99, para se reunir com eles. Mas na hora de decidir, quem decidia era o 7 Bambambam. Essa crise imobiliária de 2008 mudou completamente o cenário mundial. A crise imobiliária americana ela foi a maior crise desde 1929, desde a quebra da Bolsa de 29. Essa crise imobiliária é considerada a segunda. A mãe de todas, a primeira, foi a de 29. E essa foi a segunda maior do mundo. E só não foi maior do que a de 29 porque dessa vez os governos agiram e injetaram 16 trilhões de dólares na economia mundial, segundo cálculos da revista Carta Capital. Ok? Senão a catástrofe teria sido maior do que em 29. Bem, depois disso, essa crise foi tão grande e ela atingiu, ao contrário das outras crises anteriores do capitalismo, as crises anteriores já atingiam os países pobres em desenvolvimento. Todo mundo, quando tinha uma crise, corria atrás do FMI para pedir dinheiro emprestado, Brasil, Argentina, o México, a China, todo mundo. Nessa crise de 2008, quem foi atingido foram os ricões. O epicentro da crise foram os países ricos, Europa, Estados Unidos e tudo mais. E aconteceu o contrário. Esses países ricos vieram atrás dos emergentes e o FMI, inclusive, veio pedir dinheiro emprestado para o Brasil, para a China, para os BRICS. Hoje o Brasil é credor do FMI, cara. Ok? Credor. O FMI deve 15 bilhões para o Brasil. Desde que o FMI existe, ele foi criado em 45, logo no pós-guerra, o Brasil sempre foi devedor, agora nós somos credores. Vamos dar uma olhada aqui nesse slide, um resumo de como é que a geopolítica econômica mundial mudou depois da crise imobiliária americana. Olho aqui no nosso slide, por favor. Olha só. Nós temos aqui o chamado G7, ou G7 mais a Rússia, ou G8. Esse grupo dos 7 países mais ricos do mundo era um grupo informal de países. Ele foi criado em 75 por, inclusive, iniciativa do presidente francês na época, era o Valéry Giscard d'Estaing. Grupo informal de países, criado em 75, e que se auto-intitulava as 7 economias mais ricas e mais industrializadas do globo. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, a gente chama de Inglaterra, mas na verdade a Inglaterra é uma parte só do Reino Unido. Na verdade o Reino Unido é composto de Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Reino Unido e Canadá, tá ok? Eram 7. E quando eles se reuniam, eles chamavam a Rússia. Depois que a União Soviética acabou, eles chamavam a Rússia. Esse grupo entrou em declínio após a crise de 2008. Bom, câmera aqui em mim, por favor. Bem, pessoal, por que quando o G7 se reunia, eles chamavam a Rússia, se a Rússia não era a 8ª maior economia do mundo? Tem uma explicação. A Rússia não era a 8ª economia do mundo, mas quando a União Soviética acabou, todo o arsenal nuclear da antiga União Soviética ficou para a Rússia. E o arsenal nuclear da Rússia ele é capaz de destruir a Terra várias e várias vezes, caso o presidente de lá resolva acionar esse arsenal. Então é por causa do poderio militar. Quando o G7 se reunia, eles chamavam a Rússia com medo do Vladimir ficar Putin. Eita, trocadilho infame, hein? Pelo amor de Deus. Bom, então... então, vamos falar do G20. Esse G8 perdeu moral pra caramba. Perdeu a moral durante essa crise de 2008, porque foram eles que conduziram o mundo para essa liberalização comercial total, o tal dos subprimes nos Estados Unidos. A crise começou, o estopim da crise foram as hipotecas subprime americanas e tal, essa farra de títulos derivativos no mercado futuro, lastreados com hipotecas imobiliárias, e a farra acabou numa ressaca brutal. Essa galera do G7 referendava essa política de investimentos de alto risco. Então, com a crise, eles tiveram que vir atrás do G20.
Olho aqui no nosso slide para a gente ver um resuminho do G20. G20 financeiro. O G20 financeiro, ele foi criado em 99 e foi refundado em abril de 2009, no auge da crise econômica mundial, que explodiu em setembro de 2008, para tentar encontrar saídas para a crise, ok? Esse grupo já existia, ó, desde 99, só que existia assim. O G7, quando se reunia, chamava a galera do G20, os emergentes, para se reunir, só que os caras não apitavam nada, ficavam lá escutando. No final, o G7 é quem decidia. Agora, com o estouro da crise imobiliária americana em 2008, nós tivemos uma reunião histórica em Londres, em abril de 2009. Todo mundo se lembra dessa reunião, que refundou o G20. Foi aquela reunião em que o Obama ficou puxando o saco do Lula, disse que o Lula era o cara, era o político mais popular da Terra. Foi ali que houve a refundação do G20 financeiro, ok? Esse G20 financeiro, pessoal, ele é formado por 19 países ricos e emergentes, mais os países da União Europeia, ok? A União Europeia, ela tem 28 países, ok? Era 27, entrou a Croácia agora, a partir de janeiro, a partir de 1º de julho entrou a Croácia. É uma informação boa para cair em prova também, essa aí, hein? O último país que entrou na União Europeia, ó, a Croácia, agora a partir de 1º de junho. Então, tinha 27 países, agora são 28. Então, além de outros 19 países, os 28 da União Europeia também fazem parte. E quando esse G20 se reúne, o presidente do Banco Mundial e a diretora-gerente do FMI se reúnem junto com eles. Então, quando o G20 se reúne, não são só 20 países, são 19 países ricos e emergentes, mais os 28 da União Europeia, mais a diretora-gerente do FMI, que é a dona Christine Lagarde, primeira mulher a dirigir o FMI, e o presidente do Banco Mundial, que é um nipo-americano, que eu esqueci o nome do sujeitinho, é um caboclo do zóio empuxado, ele nasceu nos Estados Unidos, descendente de japonês. Olha só o poder do grupo G20, ó. Juntos, os países membros representam cerca de 90% do produto nacional bruto mundial, do PNB mundial, 80% do comércio internacional, olha só, cara, 90% do produto nacional bruto mundial, 80% do comércio internacional e cerca de 2/3 da população do planeta. 66% da população do planeta. Hoje é esse grupo quem dá as cartas no jogo da economia global, ok? Câmera em mim aqui, por favor. Bem, então, olha só. Esse G20, o Lula, quando voltou de lá de Londres, voltou que não cabia em si. Primeiro que o Obama puxou o saco dele, disse que ele era o cara mais popular da Terra, que ele era o cara, não sei o quê. E nessa reunião, foi a reunião em que o FMI, pela primeira vez, pediu dinheiro emprestado para os países emergentes. O Brasil emprestou 15 bilhões, a Rússia emprestou não sei quanto, a China emprestou 40 e tal, e nós passamos, os países emergentes, a ser credores do FMI. Lula chegou aqui e, inclusive, chegou dizendo, companheiros e companheira, nós estamos chique, companheiro, nós estamos emprestando dinheiro para o FMI. Tá ok? Então, veja bem. Bom, minha imitação de Lula não é boa, não, mas só eu acho bom o dedo, né? O tal do dedo. Companheiros e companheira. Então, o Lula chegou aqui todo prós e tal e tudo mais, e realmente o patamar econômico mundial mudou. Pessoal, o G7 não decide mais o destino da economia mundial sozinho. As decisões agora passam pelo G20, e esse grupo ele é muito mais legítimo para decidir os destinos da economia mundial do que era o G7. Por que ele tem legitimidade? Porque são 66% dos habitantes do planeta. A China e a Índia, os dois maiores formigueiros humanos do mundo, estão dentro desse grupo. Não são 7 países, são 40 e tantos, quase 50 países, mais o FMI, mais o Banco Mundial. Então, são 90% do produto nacional bruto mundial, 80% do comércio internacional. Então, a legitimidade se dá nesse sentido, tá ok? O G7 tinha legitimidade financeira, mas em termos de representatividade de população, não, tá ok? E hoje, na economia globalizada, é o G20 que está dando as cartas, tá bom? Então, vejam bem. Nós vamos encerrar esse nosso bloco por aqui e vamos para o último bloco de economia. Já estamos quase encerrando este assunto. No próximo bloco nós vamos falar de BRICS, PIGS, a crise na Europa, a crise americana. E por enquanto ficamos por aqui, viu, crianças? Então, um abraço a todos. Até daqui a pouco.